Buenas, gurizada. Vamos acompanhar juntos aqui do canal do Alex Bagé a entrevista coletiva do técnico Mano Menezes. O Grêmio acabou empatando em 2-2 com o Godoy Cruz lá na Argentina. Foi até um resultado razoável. E se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e bora aí para a entrevista então do técnico Mano Menezes. Entrevista coletiva de Mano Menezes. Mano, boa noite. Claro que eu gostaria da tua análise com relação ao jogo, ao 2-2, né? Mas também observando a questão defensiva, né? De um time que hoje sofreu gols pelo alto. Que análise você faz sobre isso, né? Se tem muita coisa a ser corrigida ainda, mano. Bom, boa noite a todos. Acho que foi um jogo muito disputado, né? Com característica de Sul-Americana. A gente esperava um jogo assim pela característica do nosso adversário. Até veio um pouco diferente do que terminou. Ele geralmente inicia os jogos da maneira como terminou, com 2 atacantes. Hoje enfiou 3 atacantes na nossa área. Então a gente iniciou o jogo tentando construir um pouco mais de qualidade, saindo de trás, usando os 2 laterais um pouco mais baixos, os 2 volantes em linha para tentar sair dessa pressão. Às vezes conseguimos, às vezes não conseguimos tanto. Achei que não conseguimos tanto porque perdemos muitos duelos individuais no jogo. Acho que é bem marcante a diferença dessa disputa. Temos que melhorar nesse aspecto. Eles têm um time muito jovem, de média de 23 anos, pressionou bem, tem muita saúde. Então é um time que sempre esteve próximo para roubar no sentido de tomar a bola da gente, né? Aí perdemos aí 25, 26 bolas nesse tipo de disputa. Isso dá um volume muito grande para o adversário. Saímos na frente, o time estava bem posicionado, retomou a bola, saiu com qualidade, chegou na frente, fez o gol. Depois, o segundo tempo foi um pouco mais difícil, eles arriscaram mais e ficaram optando pela bola direta na área o tempo inteiro. Acho que é um número bem excessivo, mas o adversário joga assim. E aí sofremos um pouco, porque tinha sempre 2 atacantes em cima dos nossos 2 zagueiros o tempo inteiro, com bastante corpo, com bastante disputa. A gente sofreu um pouco. Acho que o primeiro gol sofremos numa bola assim. Depois fizemos o 2-1, uma jogada bonita, uma saída de bola de novo, de qualidade, bem metida a bola e a frieza na hora de definir, né? Com bastante mérito. Como eles estavam optando por esse tipo de jogada o tempo inteiro, a gente colocou mais um zagueiro para tentar ter essa disputa, não ficar em inferioridade numérica. E numa delas, numa cobrança de lateral, acho que o Vieri afastou de cabeça. E a Aravena, na ânsia de ajudar para defender, largou o seu rebote e veio para dentro da área, no meio do lance, e eles empataram o jogo. Mas acho que não foi injusto o resultado, pelo que as equipes apresentaram. A gente, com menos volume, menos posse, conseguiu concluir melhor. Conseguimos concluir uma bola a mais no gol do que o adversário, 5-4. E fomos sofrer o primeiro chute, a primeira defesa mesmo, de Volpi a 60 do segundo tempo, né? Num chute de fora da área. Acho que melhoramos em disputa, melhoramos em algumas coisas. O time já vem do Grenal com esse comportamento. Mérito dos jogadores, o processo que temos que passar para, estando melhor em disputa, estando melhor posicionado, estando melhor em termos de competição, poder avançar logo ali na frente para um jogo mais qualificado, porque temos jogadores para isso. Mano, boa noite. Na sua primeira declaração, uma das primeiras na coletiva, tu disse que ia arrumar o time pela defesa, né? Que o Grêmio não podia levar 2, 3 jogos por jogo. Eu quero saber, depois do teu primeiro jogo na Casa Mata, qual a tua avaliação do sistema defensivo
E se há algum tipo de preocupação em relação às lesões dos zagueiros, né? Hoje tu só tem 3 jogadores para a função, o Vieri, que é um garoto da base, o Kahneman, que há 6 meses não tinha uma sequência de jogo, e o Gemerson, que eventualmente falha. Hoje, mais uma vez, os gols foram em cima dele. Foi. Como é que tu... Um tá bom para botar na conta dele, 2 não, né? A gente não pode direcionar para não ser injusto. Perfeito. Segunda bola não foi ele, não. Perfeito. Então, sempre vai defender o seu jogador, né? Do sistema defensivo, com uma sequência de jogos a cada 3 dias, como arrumar, estancar esse problema que o Grêmio tem na temporada? Bom, eu penso assim, nós não vamos deixar de tomar gol porque os adversários têm méritos para fazer, né? Então eu não disse que nós não iríamos mais tomar gol e nem poderia dizer uma coisa dessa, que seria uma bobagem imensa. A média nossa é que precisa baixar, né? Então, num conjunto de 10 jogos, nós não podemos chegar lá e olhar para a tabela e ver que tomamos 20 gols. Aí não dá. Mas não vai acontecer, tenho certeza absoluta. Acho que hoje a defesa foi muito exigida num tipo de jogo que a gente nem está acostumado a jogar. Eu achei que os laterais estiveram muito bem em termos de posicionamento. Acho que Esteves fez um jogo muito bem jogado nessa parte, né? João também. E eu acho que a gente vai crescendo a partir daí. Os zagueiros, em termos de número, é uma preocupação. Vamos ter que dosar um pouquinho o Kahneman logo aí na frente, porque é um jogador que ficou muito tempo sem jogar. E o ideal era que nem jogasse 2 jogos quase inteiros, como ele jogou aí na sequência, tá? Mas já vamos ter retorno no domingo, né? Então vamos trabalhar desse aspecto. Acho que quando a ideia começa a ser entendida pelos jogadores bem, ela vai ser executada por todos aqueles que entrarem, eu tenho certeza disso. Mano, a gente viu na lista de relacionados alguns jogadores que não vinham sendo utilizados nem relacionados para as partidas. O próprio Luan Cândido, o Natan. Hoje você colocou o Cuéllar, que era um jogador que também não vinha sendo utilizado. O João Lucas também voltou na relação já no Clássico Grenal, mas volta com você também. Eu queria que você falasse um pouco dessa gestão de vestiário, como tem sido desde que você chegou, o que mudou, e se hoje você já viu alguma coisa diferente também, algum pouco do que o Mano pôde aplicar nesse pouco tempo de trabalho que teve. Eu acho que os 2 treinos, não dá para a gente falar que nós vamos ter grandes transformações. Mas eu penso que em termos de comportamento a equipe mostrou, vou repetir, a partir já do Grenal. O clássico por si só, ele traz essa alteração de comportamento pela grandeza, por ser um jogo único, mas hoje a equipe repetiu esse comportamento, quer dizer que podemos acreditar que vamos ter ele de forma mais constante como equipe para competir. A partir daí, aí sim, podemos pensar em melhorar, e acho que temos muita certeza de que isso vai acontecer. Vamos para domingo com outro tipo de jogo, completamente diferente, né? E que se adequa mais à característica dos jogadores que temos. O Cuéllar está retornando, ele, como você sabe, ficou muito tempo na Arábia. Isso é uma intensidade de jogo completamente diferente, 25, 30 partidas por ano. Você fica 5, 6 anos lá, então você vê que o jogador vai perdendo nível de competição, vai perdendo questões musculares importantes. O ideal é que ele tivesse sido melhor preparado para entrar, mas talvez a necessidade daquele momento fez com que ele jogasse e tivesse uma pequena lesão, ou uma lesão que atrasou o processo, tá? Agora ele já está de volta, hoje tinha condição aí para 30 minutos, é o que a gente fez. É um jogador de muita qualidade, de muita experiência, vai ajudar bastante, vai agregar o nosso meio campo, assim como o Dodge, como o Vila Sante, como o Camilo, como outros jogadores que já estão no grupo e estão desempenhando. Hoje o Cristaldo entrou bem, o time melhorou em termos de passagem de bola pelo meio campo. Acho que é um jogador que a gente tem que também encontrar uma maneira para tirar o melhor dele em relação à equipe, um jogador que acrescenta bem, e assim nós vamos andando. Eu acho que Natan,
tive uma conversa, acho que vamos tê-la com vários ou com todos para estabelecer parâmetros de nível do que precisamos trabalhar, do que precisamos fazer, comprometê-los, mostrando onde estão, que função vão fazer, em que lugar estão na escala de 1, 2, 3 de cada posição, para que eles se sintam comprometidos e, estando comprometidos, tenho certeza que vamos tirar coisas boas de todos que estão aqui. Mano, tu falou hoje da perda de duelos e realmente foi uma marca do Grêmio hoje, mas também em outros jogos da temporada. Como começar a vencer esses duelos? É uma questão de característica de jogador, é uma questão física, tática, e como tu já projeta a equipe daqui para frente, o comportamento da equipe, com jogos da característica que é o Brasileirão? Quando eu cheguei na apresentação, com todo cuidado, falei um pouco da diferença não só de conceito de jogo e de modelo, mas também de processo de treinamento. Os profissionais que vêm da América Latina estão acostumados a trabalhar num calendário muito diferente do nosso calendário brasileiro. A intensidade de jogos deles é em torno de 20 e alguns até mais do que 20 jogos a menos por ano. Então, aquilo que se faz e serve para a característica do trabalho lá, porque você tem um período de recuperação de jogo para jogo muito maior, não consegue atender a nossa necessidade. Então, agora nós vamos, com a experiência que temos e o conhecimento que temos do futebol brasileiro e da densidade dos jogos que temos, com doses homeopáticas, ganhar um pouco a cada treino de força de explosão, de coisas técnicas, que não quero me alongar muito, mas que vai dar aos jogadores a capacidade de disputa mais consistente. Eu tenho certeza que a gente tem isso. Esses jogadores já fizeram em outros momentos, vão voltar a fazer. Obrigado, mano. Obrigado, pessoal. Até a Zona Mista. Bom, os atletas... Bom, é isso aí, gurizada. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e até a próxima reação aí da Dupla Grenal.